Hugo van der Ding, cartunista, escritor, radialista e humorista, é autor das célebres tiras A Criada Mal Criada, Cavaca a Presidenta e do programa radiofónico Vamos Todos Morrer. Escreve regularmente em revistas e jornais, é autor de alguns livros e podcasts, ocasionalmente faz anúncios, teatro e televisão, continua a partilhar os seus desenhos nas redes sociais. Ele veio a este espaço Observador faz agora um ano, a propósito do seu livro Vamos Todos Morrer, biografias breves de gente que já lá está. E regressa agora com uma edição de com uma edição de luxo das suas melhores tiras, O Lixo na Minha Cabeça, com quase 1000 tiras que percorrem uma década das suas personagens e observações cómicas e mordazes, numa seleção altamente criteriosa dos melhores e piores bonecos de um homem que não sabe desenhar, mas por acaso até se safa a mandar umas bocas, uma obra de antologia e obrigatória, mesmo para aqueles que vão ficar com pena, porque já vem colorida. Eu gostei de ter feito uma edição a preto e branco. Olá, estás bom? Com lápis. Olá, bem-vindo. Por este convite. E faz mesmo precisamente um ano. Pois vieste falar do Vamos Todos Morrer. Sim, portanto, aquilo continua. Eu sei que retomaste continua. Ontem ou antes de ontem, com a Matriz de Calcutá, foi a primeira da segunda temporada a ser Strange Things. Sim. Olha, estamos a caminho dos 4 anos de Vamos Todos Morrer. Eu estive a fazer uma contagem, são perto de 800 pessoas. É muita gente que já matei. Muita gente. O primeiro livro reuniste quantas? 150. Pronto, portanto, eu agora posso viver... material para... Exato. Até o resto podes viver das pessoas que morreram. Exatamente. É engraçado, não, tem tudo a ver. É muito engraçado, estás habituado mais ao stand-up comedy, aqui é mais o sit-down comedy, mas pronto, é o que temos. Tu fazes muita rádio e é sobretudo o que tu gostas. É o teu meio preferido? Ou não? Gosto, sim. Ou seja, o que eu quero fazer, digo sempre isto que posso, é escrever e tornar-me um escritor sério, um Lobo António. Exatamente. Mas até lá, nos 46 anos que faltam, o que é que tu... Até lá tenho que continuar a fazer estas coisas que me vão aparecendo, caindo. Sobretudo rádio. Sim, rádio, adoro. Por exemplo, fizeste uma pequenininha no Festival da Canção. Gostaste, deu-te imenso gozo e... Sim, são experiências. São experiências isoladas. Sim, fiz, já experimentei. A rádio, de facto, é uma paixão desde miúdo. Eu acho que as pessoas que trabalham em rádio todas têm esta história. De fazer entrevistas em casa em miúdo e fazia no carro atrás a tapar a mão para fazer aquela... tal e qual. E depois aconteceu ter este convite da Antena 3, já há 4 anos. É engraçado, depois tu por cima, eu não sei porque acho que tu és notívago dos anos que a gente já se conhece, mas tu acordas muito cedo para estar naquele programa muito cedo, mas tu dizes, não me custa nada porque é uma coisa que eu adoro. É mesmo. Salto da cama contente. E agora estou numa pausa das manhãs, saí das manhãs. Vamos todos morrer, mas porque não tinha a ver com a hora de acordar, tem a ver com esta coisa de gastar 3 horas de energia logo no início do dia e depois com mais 10 milhões de coisas que faço, e estava-me a desviar do tal plano para a minha vida que é escrever. Quer dizer que tens em mãos uma coisa que vais escrevendo todos os dias um bocadinho, como o Rui Conceiro, que vimos outro dia, estava há 6 anos a escrever, ninguém sabia, um super livro. Tens várias coisas 10 livros escritos, porque eu escrevo desde criança, não sabia. Aprendi a escrever. Vais fazer como o Gonçalo M. Tavares, que sai tudo uma vez. Já adulto começou a publicar, eram 6 por ano. Exatamente, sai tudo. Caderno 1, caderno 2, caderno 3, tinha tudo escrito já para trás. É impressionante, mas tens mesmo, coisas acabadas. Sim. Olha, e mostraste editores já? Sim. Uma coisa ou outra. Há um tempo sim, mas só que eu ainda não decidi qual deles é que eu quero que seja o primeiro, porque ainda por cima agora é uma chatice, porque o livro que sair primeiro, não sei, vou chamar romance. Sim, romance, ficção, pronto. Já vai com uma carga das pessoas que conhecem as minhas tiras, ou isto ou aquilo. Claro. E vou ter que, não sei, se calhar vou ter que publicar noutro sítio. Com outro nome. Olha, o Hugo Sousa Tavares. Exatamente, por exemplo. Mas este, sim. Mas será uma coisa... Sim, é diferente. Ninguém espera que seja igual, claro, não é? É diferente. Mas outro género, não é? Quero escolher exatamente qual é que gostava. Olha, cá está, o M. Tavares tem coisas pequeninas, grandes, micro-narrativas, quando ilustradas, coisas não ilustradas. O Afonso Cruz, outro exemplo, não pode ser mais variado nas coisas que faz e desenha, percebes, também. Sim. E, no entanto, as pessoas já estão à espera. Ninguém está à espera de uma coisa certa. Ele diz, isto é um romance, atenção, isto é giro. Mas não sabia que tinha uma série de coisas e fico muito à espera. Sim, e o romance é preciso, nesta miríade de coisas que faço, escrever ficção é de todas as coisas que faço, aquela que exige um horizonte temporal infinito para se conseguir sentar e escrever. É impossível. Eu consigo fazer um desenho num espaço de dá-me 1 hora, eu faço um desenho. No gabinete de um consultório de médico. Ao passo que escrever à série, sentar-te, isolar-te. Precisas de saber que se precisares estar ali
20 horas isolado a escrever, portanto não pode ser, começo a escrever ao meio-dia, mas sei que às 3 tenho que estar a sair porque vou não sei onde. É impossível. Não sei se é impossível para sim, mim. Não consegues, sim, pronto. É uma coisa que tens de estar mesmo isolado, parado, com horas livres infinitas, sim, como tu dizes. Sim, tudo que quebre isso já não consigo. Mas quer dizer que isso até agora foi acontecendo e, portanto, já tens uma série de coisas prontas. Fico muito contente, fico muito curioso. Já cá estarei para o ano. Exato, marcar o estúdio. Todos os anos. Não, acho muito bem. Eu tenho alguns fiéis consumidores todos os anos. Então, o ano passado tivemos. Há 2 anos viemos falar de quê? Qual era o livro? Exatamente. Qual foi o último que eu já comentei? Pronto. Muito bem. Resumindo a tua biografia, o pai é artista plástico, a mãe é professora de francês. Desta bio da contracapa, que é claro, inventada por ele, diz que tem os olhos da mãe dentro de um frasco, claro. No carnaval mascarava-se de Marajá, não percebi se era até aos 8, se até aos 28, não me lembro. Não, aos 8. Aos 8, ok. Incendiou o quarto 3 vezes, teve de uma kids band que pediu para não revelar, estudou Direito, quis ser ator, foi tradutor, mas nunca deu nada do que traduziu, emigrou para a Inglaterra, depois para os Países Baixos. Tu dizes Países Baixos, hoje em dia, ou dizes Holanda? Eu digo Holanda, porque é como nós dizemos aqui Desde Holanda, sempre. claro. Mas não és nada politicamente correto nessas coisas, deve dizer, não sei o quê, a partir de agora é Chequia. Acho-me amassada as pessoas corrigirem-se umas às outras. Percebo que haja... Grammar Police. Sim. Não é Holanda. Está bem, eu sei que não é Holanda. Se calhar sei melhor do que tu. Não estou... Tu não, João Paulo. Exato. Não, eu tenho certeza, tiveste lá anos. Exatamente. Aos 39 anos mudaste de nome e saíste do anonimato. Aliás, eu conhecia-te ainda na fase do anonimato. O balanço tem sido bom? Gostas disso? Ou não te custou nada? Ou não estás arrependido? Sim, não estou. Ouviu-te portas novas e coisas novas, certo? Sim, o anonimato começou porque era quando as tiras da Criada, logo muito pouco tempo depois, um mês ou isso, como aquilo foi assim um fenómeno na altura no Facebook. Uma coisa que começaste para amigos? Sim, mas mesmo só para um grupo de 5 pessoas. E há um jornal que me convida para me entrevistar. E eu pensei, isto não faz sentido nenhum agora. Não era a minha ideia. Não fazia sentido naquela altura estar a dar uma entrevista com fotografias. E então ficou muito divertido. Entrevistaram a personagem das tiras da Criada. A senhora da Criada. Foi muito. E durante umas 10 entrevistas noutros sítios fazia assim, olha. Eu faço as perguntas e as respostas, já lhe mando. E aquilo ficava mesmo divertido. Depois, claro, o jornalista lia se achava bem ou não, mas acharam sempre que ficou tudo impecável. Claro, e nessa primeira entrevista, eu não disse, olha, não vou dizer o nome, acho que não. Ainda por cima aquilo é uma coisa quase voyeurística, tem mais graça se as pessoas não foi nenhuma estratégia. Exato. Se as pessoas não souberem quem é que, se é um homem, se é uma mulher, que idade tem, como onde é que é. O Sexy e a Cidália, depois soube-se da Inês. Ela fazia isso já quando eu trabalhava com ela na TVI, e também nunca dizia, mas não podes dizer a ninguém. Agora, tem muito mais graça, tem a ver com a própria natureza da tira. Claro. E foi uma surpresa grande, porque eu dou entrevista, não é? Em personagem, portanto ia só aparecer desenhos, não aparecia o meu nome nem a minha fotografia, e eu chego à banca do jornal quando sabia que ia sair, 2 dias depois ou 3, e vinha na capa. Está-me a fugir qualquer coisa ao controle. E mandei uma gargalhada no quiosque. O homem pensou que eu era. Quer dizer, o homem confirmou que eu não era bom da cabeça. Já me conhecia, não é? E depois há uma altura que o Pedro Penin me convida para entrar num espetáculo, escrever a meias com ele e entrar num espetáculo de homenagem à Rosa Mota, o nome da Rosa. E aí eu pensei, não faz sentido dar a cara, estar no palco. Anónimo, não é? Então, a partir dessa altura... Já estavas no palco e tu já assumiste, digamos assim. Claro, fizeste bem. No teu Instagram, 200 mil seguidores, praticamente tu tens, é impressionante. Que as pessoas te seguem, já incluindo os 5 iniciais, e depois foi crescendo. Sim. É extraordinário. A Criada é Mal Criada, então, este livro, 2013, vai fazer 10 anos, com as primeiras 200 tiras, tu editaste na Objetiva, que curiosamente depois, faltaste depois a publicar aquilo dos mortos, e começaste a desenhá-la com uma caneta Bic, é uma coisa muito conhecida, depois deu direito a uma série na Fox Comedy. Outro livro, em 2017, resumo de 2017 para todos. É a primeira vez que eu li isto, eu li todo o resumo de 2017 para totós. Pensei, mas podia ser. Mas a verdade é que era... Por acaso, como o meu colega Miguel Thompson diz. Exatamente. Olha, isto por acaso foi uma maldade que uma editora grande fez a uma editora pequenina, que era pequena, quer dizer, mais pequena. A Libelinha, sim. Sim, que era a Cotovia, da Fernanda Mira Barros, que publicou esse livro, que era uma reunião das crónicas que o Thompson escrevia no Facebook, que era resumo da semana para totós. Exato. Que é uma... Então se calhar foi por causa disso. Foi uma maldade, o livro estava todo impresso e a Fernanda Mira Barros na Cotovia, que mudou... recebeu uma carta de uma editora
grande portuguesa que representa esses livros americanos, e disse que estavam capa proibidos. amarela. Foi tudo Não para pode ali. usar para todos. Não, foi um prejuízo enorme. Não sabia. Mas cá se fazem, cá se pagam, um dia vão Exato. morrer envenenados. Olha, vais para os totós da editora e dizer: olha, mas tu aqui tens crónicas ou tens só as ilustrações? Só faço ilustrações, as crónicas são as do Miguel Maias, Somme. muito bem. O Inspetor Acidental saiu depois então em 2017, desta editora Sexo Surdo e Mudo. Diz que é um livro que tu escreveste em 4 dias. Sim, isso é uma Foi o Alvin que Sim, isso é uma editora desafiou. que o Alvin tinha, Sim. Sexo Surdo e Mudo, e ele perguntou: não queres escrever um livro? Hoje que dia é que é? Vocês lá Quarta. Olha, viram. domingo O Alvin entrega. tem o campeonato de melhor arroz branco de Portugal. Portanto, O Alvin é extraordinário. quase uma ideia do Alvin. Sim, eu tenho 2, estive com ele. Eu já lhe propus um campeonato de rugby em betão armado, mas ele disse que não é boa ideia. Não, de esportes armados, não. E ele... Escreveste em 4 dias esta coisa. Sim, é um policial, foi muito divertido fazer, porque um policial é um canon, não é? E depois é só encheres o canon, e diverti-me tanto a fazer. Porque escrever, o ato mecânico de escrever, seja uma crónica, seja até os desenhos, não leva tempo nenhum, são 5 minutos, escrever Sim. não, mas são dias. O que leva tempo nas coisas criativas é o tempo que se chega lá, que implica, estás parado numa pensar, praia, notas, exatamente, parado só a ver o mundo acontecer, Claro. a aborrecer-nos, não é? A olhar para o teto. Exato. E, portanto, O ócio, que é tão importante, o ócio, fazes questão de dizer isso. é Claro, verdade, tão importante. Se não fosse isso, não nascia o resto. Sim, os gregos já sabiam essa história Claro toda. que sim, claro que sim. E depois fui para Amsterdão, fechei-me em Amsterdão 4 dias e escrevi o livro. Ficou mesmo giro. Impressionante. Sim, é giro. Correu bem. Mas então, em 2021, ano passado, então vamos todos morrer. Biografias breves de gente que já lá está. Uma edição, então, objetiva, é uma chancela da Penguin Random House. O segundo volume, então, virá e eles não te chatearam por fazer. Claro que sim. Claro. De vez em Claro, quando dizem, sim. seleciona aí mais 150 ou assim, para fazer, porque acho que faz todo o sentido. Não é só isso, é porque nós, sinceramente, aprende-se imensa coisa, rimos-nos, claro, mas aprende-se. Eu tenho esta coisa do humor que é uma ferramenta importantíssima e, portanto, para tudo e mais alguma coisa. E talvez não para fazer arroz branco, mas pronto, mas tudo o resto. E isto é muito importante, porque aprende-se imensa coisa com este livro e já agora divertimos. Apesar de falar de morte, mas aqui não há temas tabus nisso, isto é muito importante. Começou então uma nova temporada agora na rádio com Matheus e Coctá, foi a primeira? Foi a primeira, começou sim. agora mesmo. Agora em setembro, muito bem. O humor é a única coisa que melhor conheço e é o que te liga às pessoas. Disseste isto a última vez que estavas cá há um ano. É a minha cola social. E depois acrescentaste junto com a droga e o álcool, claro. Isso é uma brincadeira. Não sei. Tudo que criámos é uma construção social abstrata. Somos todos peixes com pernas. Há lugares e momentos para tudo. Para que é que serve o humor? Qual é assim a coisa principal, além de nos fazer rir? Sim, é tão engraçado ver. Se calhar é qualquer coisa que dentro de nós que deve ser igual. Eu tenho infelizmente não fui dotado da fé, de acreditar em Deus. O infelizmente são palavras de um tio meu que acha que é um talento que eu não tenho. Padrinho, não. Que eu não tenho. Não, Okay. não. E então? Mas deve ser um bocadinho a mesma coisa que as pessoas que acreditam em Deus sentem, que é uma coisa qualquer que existe entre nós que nos anima, de certa maneira. Assim. E eu acho que o humor também é isso. E nós vivemos. Eu tenho viajado bastante em sítios muito diferentes e cada país, cada região do mundo, cada cultura tem o seu tipo de humor. É verdade, mas depois há qualquer coisa que é intrinsecamente humana do humor. Portanto, e que se consegue universal e que se encontra. Às vezes pode ser num cruzado, nem sequer é falado, mas estares imagina, na Índia, no Bangladesh, cai um pacote de açúcar ao chão numa taberna onde foste beber não sei o quê, e há um cruzado de olhares de riso. Sim. Que tu percebes que é exatamente o que estás a rir, exatamente a mesma coisa e com o mesmo tom e com a mesma boca de lado, e isso é incrível sentir isso. E depois é ver esse humor, às vezes mais como uma tábua de salvação nos momentos mais dramáticos, ver isso, sabes? E acontece imenso, já toda a gente viu isso nos enterros de alguém que se gosta muito, seja uma pessoa mais velha ou isso. Quem é que é o primeiro neto ou sobrinho que diz a primeira gracinha e depois aquilo partilha-se aquela coisa e parece que como se fosse a coisa um alívio, ficou sim. E não há... Deu um tom de cor, uma coisa engraçada, uma coisa que podia ser sombria só e triste, mas não. Sim. E acho que não há nada no mundo que consiga ligar as pessoas desta maneira, porque o amor é uma coisa mais egoísta, mais não é egoísta que eu quero dizer, mas é o amor romântico, por exemplo, é vivido a dois. A três, vá. Exato. E todos aqueles com quem eu não dormi. Nos dias melhores. Agradeço a todos aqueles
com quem não dormi mais que uma vez. Sim, e Não, esse tipo de amor sim, muito mas é forte, mais sim, limitado, é digamos. uma coisa limitada. Menos sim. abrangente, pronto. Sim, porque mesmo Sim, quando nós temos sim. amor pela humanidade, não conseguimos ter amor pelas pessoas todas. de Não igual é? maneira. Isso Há só sempre Deus. gente que nos irrita, que nos odeia, eventualmente. Claro. Sim. Também não sou assim tão descrente quando me estava a fazer. Tens um mas fundinho sim. de catequese quando eras pequeno. Sim, claro, tenho essas coisas, tenho tudo. A tua mãe ou assim não puxa por essas coisas? Não, nunca me chatearam muito. para nada. Já desistiram de mim até desde miúdo. Desistiram. Está bem. Olha, e é engraçado falar nisso do humor como uma linguagem um bocado universal. Estou a pensar na música. Há assim umas coisas que realmente em todo o mundo há, diferente, com diferentes formas, mas também ligam o mundo inteiro e as pessoas podem ficar realmente... Sim. Sabes o que é, João Paulo? Isso Acho é que são muito as primeiras nós não estamos lá e isso não, só existe história desde que há escrita e, portanto, só, história são registros escritos e documentos que podemos comprovar. Tudo o que está para trás vem-nos ou de alguém que escreveu não sei quantos milhares de anos depois, não é? Exatamente. Ou, Via oral. ou imaginamos o que seja. Nós nunca fazemos ideia se as pinturas nas cavernas de fascina-me são decoração de interiores, sabe? Exato. Se Ou calhar uma mensagem mágica. ou era um uma... infantário, imagina que era um infantário e eles pintavam coisas super Mãozinhas. realistas e aquilo são só o que as crianças pintavam. Mas por acaso há pinturas rupestres com mãos que há de adulto e há de criança. Que é incrível, engraçado, sim. pode ser. São Todos as mais fazem assim. antigas. Sim. Exatamente. São as mãos. E nós conseguimos imaginar, há coisas que conseguimos imaginar esses nossos antepassados de há dezenas de milhares de anos a fazer. Rir, conseguimos imaginar completamente. Cantar, nós não sabemos como é que vocalizavam, como é que era a sua linguagem, mas conseguimos imaginá-los a pegarem dois ossos e fazer um batuque, seguramente faziam. Não conseguimos imaginá-los a ter a fazer uma data de outras coisas. Sim, claro. Mas estas temos a certeza que faziam. Exatamente. Temos a certeza que se riam se caísse uma girafa. Não, o mamute tropeçava a fugir. Se caísse um mamute tropeçasse, seguramente os nossos antepassados de há 60 mil anos riam-se. Seguramente. Engraçado. Muito giro. Qual é se eu perguntar o teu tipo de humor preferido? A nível de, estamos a pensar aqui em autor, ou livro, ou uma série, ou um filme de eleição. Qual é assim que dizes, João, isto é o meu topo, é, por exemplo, esta pessoa, ou este filme, ou esta, o que é que tu dirias? Sim, coisas de ver em miúdo, sei lá. Olha, o Quino, a Mafalda do Quino, os Monty Python, a vida de Brian. Sim, é genial. É genial. Eu nasci no dia 24 de dezembro e a minha mãe levou-me a ver a vida de Brian quando eu era miúdo. E aquilo para mim foi assim Viste no cinema ainda? Vi no cinema, sim. E era. Quer dizer, não, vi no cinema, provavelmente uma reposição que o filme é. Sim, claro. Mas lembro de ver miúdo. E aquilo era a minha história da minha vida, não é? Mais ou menos. Na Brutolado. Porque ele nasceu exatamente no mesmo dia que Cristo. Olha, tragam o ouro e incenso, podem trazer mirra nos seus ouvidos. Não se incomodem com a mirra, isso é incrível. Isso é incrível. Genial. É realmente extraordinário. É mesmo incrível. E sei lá, há tantas coisas. Olha, no outro género, há tantas coisas. O Jacques Tati tem amo o Jacques Tati. Sim. Os tempos modernos. O tráfico, então, assim, o tráfico é o meu favorito. Não sei se tens presente que é. Eles levam um carro de Paris a Amsterdão para entrar numa exposição, na exposição de automóveis de Amsterdão, e acontece-lhes tudo. Não tem uma fala, o filme não tem uma fala. Pois é incrível. Incrível. A figura dele, a bengala, o chapéu, tudo, a coisa a andar, perfeito. A visitar as vizinhas, a andar pelos caminhos até se encontrarem. É genial. Já que é muito bom. Engraçado ter esta referência, porque normalmente não tens idade para ter essa referência. Eu acho que são coisas que. Coisas do tempo dos meus pais. Nós víamos, somos 6 irmãos, eu sou dos mais novos, portanto ainda apanhei isso porque via-se lá em casa, mas tu és muito novo para isso. Pois, eventualmente já é como o Luís Funé, ou como este ano, são pessoas já que eu mostrei aos meus, obriguei os meus filhos a ver, quase, para se rirem. Foi como aconteceu a minha mãe, mas já não são coisas que passam hoje à em minha dia, volta. Não, acho que não. O Jacques Tati talvez tenha. Não, se calhar não. Havia uns posters no IKEA que as pessoas veem. E depois é todo aquele tempo do modernismo, que os prédios com os vidros e os elevadores modernos e aquelas coisas. A fonte com o peixe, que eles iam ligar só quando tinham visitas. Tão bom. É incrível. Olha, o que é que os portugueses ainda não sabem fazer bem? O que é que os portugueses não sabem fazer bem? Eleger governantes parece-me que é um problema grave em geral. Não sei, eu acho que
Isto podia dizer tantas coisas, desde bacalhau à brás, mas sabem fazer. Isso sabem fazer. Sim. Não sabem fazer bem presunto, o presunto espanhol é melhor. Sim. Exatamente, olhos por aí. Sabem fazer vinho, sabem fazer bom vinho, sabem fazer queijo, mas não é o melhor queijo do mundo. Acho que falta fazer as pazes com uma série de coisas na sua história. A história é uma coisa incrível, mas é uma narrativa. Estamos só a ver as tentativas humanas de fazer o melhor possível dentro das suas circunstâncias. E eu acho que a coisa mais emocionante da história de Portugal é o facto de Portugal ser um país de dimensões pequenas e com não muita população, nos confins da Ibéria, como diziam os romanos, cercado ou de mar ou de um vizinho muito mais poderoso. E, portanto, nós somos a aldeia do Asterix. Isto é tão romântico, tão bonito. Este reduto. E isto é que devia ser o nosso maior orgulho, não era outras coisas que nós nos orgulhamos e que se calhar não fazem sentido. Vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos. E já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o Hugo van der Ding, o cartunista, escritor, radialista e humorista, que nos traz a última obra e, como ele diz, esperemos que seja mesmo a última. O lixo, na minha cabeça. Foi tu que disseste isso, é a minha última obra. Espero que seja a última. Olha, espero que não, estás maluco, não diga, volta a boca para lá. Claro que sim, esperamos ainda que venha muita coisa ainda dessa cabeça. Aqui, hoje traz só lixo, mas é por isso que estamos aqui e com muita alegria. Edição Oficina do Livro, são 375 páginas. Alguém teve o cuidado de contar isto? São quase 1000, disseram. São quase 1000 tiras. Sim. 1000 tiras, é impressionante. O livro é grande, o livro e é bom, como tu dizes, é bom ser grande, porque para as pessoas que, como é que é, associam a qualidade... As pessoas fazem isso, vão comprar os livros, não é? As pessoas que associam a qualidade à quantidade vão ficar contentes. Porque... Exatamente. Vais comprar uma coisa fininha, não? Se podes comprar o Guerra e Paz por 20 euros, não vais dar 15. Uma coisa com quase 500 páginas. Exatamente. Muito bem, isto é extraordinário porque tem esta biografia na contracapa, onde aqui parece o Pedro Mexia, não sei porquê, e falas muito da Colômbia. Porquê? Tens uma fixação com a Colômbia? Ou seja, se calhar agora vou revelar um bocadinho dessas biografias. Sempre me pedem uma biografia em algum lado. É extraordinário. Mesmo quando são coisas oficiais, mais sérias, fundações ou até organismos Mandas uma coisa deste género. Escrevo umas linhas. Já inventei as coisas mais... Inventor de passados. Inacreditáveis. Já tenho, sei lá, 25... Mas que depois as pessoas assumem como verdadeira... Nunca me disseram nada. Nasceu por acidente em Paris durante uma visita da mãe, uma italiana de Saint-Rémy, às catacumbas da Cidade de Luz. Recebeu o apelido de um dos 3 holandeses que, pelas datas, podiam ser o seu pai. Isso é ordinaríssimo. Mas está bem. A minha mãe nunca comentou, mas... Aliás, já recebeste os apelidos de 3 holandeses que podiam ser o Van der... Exatamente. Podia ser. Estudou arquitetura na Universidade de Gran Colômbia, em Bogotá, com doutoramento em urbanismo rural. Isto é ótimo. Assinou importante obra na capital colombiana e também em Medellín, como La Catedral, a famosa prisão desenhada por Pablo Escobar. Veio para Lisboa em 2010 como moço de recados da Embaixada da Colômbia. Por cá ficou, depois do final da missão, vive da escrita, dos desenhos, da rádio e das esmolas. Apesar da aparência nórdica, tem os olhos da mãe dentro de um frasco. Pronto, já tínhamos falado. Mas porquê a Colômbia, em particular? É um país que visitaste e gostaste? Não conheço. Nunca lá tiveste, mas já tiveste. Não, já me trouxeram coisas da Colômbia, mas não. Tu nunca lá foste? Nunca lá. Tu viajas muito? Sim, tenho viajado bastante, gosto de viajar bastante. Um super exótico país que tenhas ido? Tanzânia, Zanzibar, a terra do... Zanzibar, incrível, tive. E sempre que eu vou a algum lado... Claro. Exatamente, onde chama Freddie Mercury. E sempre que vou a algum lado... Já fui à Arábia Saudita, imagina, também é giro. Tiveste em Riad, não sei. Estive em Riad, mas foi há pouco tempo, porque eles só agora que abriram o turismo. Foi assim, exato, precisamente, há Gostaste imenso? um ano. Gostei, olha, foi muito estranho, foi uma das viagens assim mais estranhas, porque é um país... Eu adoro ir a sítios que não são óbvios de ir, que a maior parte das pessoas tem uma parte enorme em relação às pessoas, e depois, claro que me interessa as questões humanitárias e políticas, mas quando vou, quero ir ver os efeitos disso nas pessoas. Como é que as pessoas vivem. E as pessoas, o ser humano consegue levar uma vida normal nas circunstâncias mais complexas do mundo. Isso é um bocado reconfortante, mas quer dizer, não deixa de ser, não deixas de questionar. É um regime muito repressivo que se vive na Arábia Saudita. Engraçado falar nisso, porque eu estive agora 15 dias no Irão e foi exatamente o que eu achei. As pessoas são
o melhor que há, uma pérola no mundo, mas depois os regimes, as coisas e tal, e o efeito disso é impressionante, avassalador. Mas estão lá nas suas vidas e está tudo. E são do mais querido connosco. E não é nada a imagem que a gente faz, é curioso. Tu a gente me pergunta, mas é seguro? E eles não sei. Porque para nós, o que nós pintamos são. E tive conversas. Na Arábia Saudita eles cortam as mãos e aqui são os terroristas. Pronto, como tive conversas muito, muito interessantes com sauditas sobre estes temas. Ok. Fazer muitas perguntas. Livremente e tudo. Sim, mas uma das conversas que foi mais interessante. A Arábia Saudita tem uma diferença em relação à maior parte dos países muçulmanos, como o Irão, por exemplo, é que a Arábia Saudita, quase todos os sauditas são ricos. São classe média alta para cima. Portanto, a contestação política acaba por ficar um bocadinho diluída. Sim. Não é como os outros, não é verdade. Claro, porque quando a própria situação económica não é favorável, as pessoas revoltam-se muito mais contra os governos. Ali está tudo mais ou menos bem. E a verdade é que os países árabes têm esta questão, também tenho conhecido bem Marrocos, e a questão dos países muçulmanos. Existe muito mais liberdade individual do que nós achamos, o que não é, ou seja, há uma vivência em público e uma vivência em privado, e a vivência privada é muito mais solta e livre do que nós acreditamos. Esses países em geral e até com o álcool e não sei o que, são mais à vontade do que na rua não, e lá os lenços. Sim, mas toda a gente, eu tive mais de 2 semanas na Arábia Saudita, em Riad, e se começas a conhecer toda a gente, assim, eu espero que não prendam ninguém com estas minhas palavras em tribunal, toda a gente bebe. Toda a gente bebe. Pois e é proibido mesmo, não é como Marrocos ou não sei. Os outros fazem, as pessoas não bebem. Fazem em casa e destilam em casa e coisas assim. Tal e qual. Na casa de banho, eu vi, fazem vinho na casa de banho. Na banheira. É impressionante, é impressionante. Mas tive uma conversa muito interessante e essa, com o saudita sobre isso. E uma das coisas, quando eu fiz uma pergunta que foi um bocadinho mal feita, mas era, e acabei a dizer, num país assim. E a pessoa com quem eu estava a falar disse assim como? E eu pensei, ele tem toda a razão. Assim são os meus olhos. Então tirei esses olhos de juízo. Não significa que eu não deixe de achar sobre claro. O que é que significa uma mulher tapar a cara e isso tudo. Mas tive a ouvir e aprendi mesmo muita coisa. Aprendi, por exemplo, que existe uma diferença entre aquilo que a tua família te obriga a fazer, aquilo que a tua religião te obriga a fazer e aquilo que o teu governo te obriga a fazer. E nós juntamos isto tudo e dizemos, na Arábia Saudita o regime obriga as pessoas a fazer isso. E às vezes é pressão familiar, às vezes é uma questão religiosa e depois, claro, é uma ditadura sinistra, não estou a sim, claro. Sim. Mas há estas dimensões todas onde as pessoas têm de navegar. E eu nunca saberia isto se não tivesse ido lá. Isso e conversado com os locais, claro, isso é muito importante. Já te perdeste ou foste preso ou foste roubado lá fora em viagens? Não, por acaso não, tenho corrido sempre. Tiveste sorte. Tenho. Muito bem. Uma década de tiras, centenas de tiras estão aqui juntas neste livro, os melhores e os piores bonecos, eu adoro isto, os melhores e os piores que estão juntos. Nesta seleção tu tens milhares, deves ter milhares mais. Quem te ajudou a fazer esta seleção? Olha, fiz sozinho. Foi, pegaste em tudo e foste lendo e quero isto, não quero. Sim. Okay. E fui abrir uns caixotes. Porque são muitas. Estão em 1000 e eu percebi, com alguma apreensão, e até falei disso ao meu psiquiatra, são 9.000 tiras que eu tinha. Que tu tens no total? Sim. Olha, mas e aquelas coisas do muito grave. Por exemplo, não está aqui nada daquelas que eu também adoro, as tuas, que é as legendas dos papiros e dos quadros. Sim. Esse tipo de coisas. É por direitos de autor que não podes pôr? Não, por acaso não, porque essas imagens do Egito, as falas do Egito, por exemplo. Nós pensámos pôr ou não, mas ficava um bocadinho graficamente estranho, porque foge um bocadinho deste registro, isso é verdade. Mas tenho a ideia de fazer um dia um álbum, uma coisa mais pequena, só com mas com poderás, Egito. Com esses quadros antigos e tudo? Sim, porque o que tem direitos de autor são as imagens, portanto, o fotógrafo que as tirou. Okay. E, portanto, elas existem em bancos de imagens. Por exemplo, nunca veremos a Cavaca para Presidente, nunca poderá estar, porque é o fotógrafo oficial. Não, isso não. Como aqueles comentários que tu fazes deliciosos das realezas europeias. Reais, sim. Não podes, porque são retratos oficiais, não é? Não podes nunca. Pois não. Não sei se não. Não, aqueles em particular, não. Pois não. Quer dizer que tu comentas porque é da lareira. Mas é possível fazer uma coisa que é, vou convencer a editora, e até podes ser tu, ir lá ao Egito, vamos ao Egito, tiramos os retratos e fazemos a partir desses retratos. Okay, são teus retratos. O que é que tu achas? Acho que é uma boa ideia. Pronto. Vou combinar. O que é que tu fazes quarta-feira? Vamos já. Bom, olha, e a Verónica, mulher divorciada, tu tens mais personagens que aqui não estão. Sim. O Beach Please, Desisti de Viver, Vidas para o Lixo. Um dia poderá constar numa futura edição, ou não? Sim, não cabia tudo mesmo. Foi mesmo
Claro, foi mesmo mesmo selecionar. Sim. Caramba. E a seleção, o critério era as coisas que eu achava mais divertida. E foi muito engraçado continuar-me a rir. Para já é impossível te lembrar de coisas de 10 anos. Portanto, havia coisas que eu tirava da caixa e ria-me. Rias-te à mesma? Mas ria como se nunca tivesse Como se não visto conhecesse. aquilo. Dizia assim, de facto, eu não sou bom da cabeça. Mas foi muito divertido. E foi um ambiente muito engraçado a produção deste livro, porque quem fez a paginação, também a Maria Amor, para a parte gráfica, teve que ler o livro 200 vezes, não é? Porque estava... Riu-se todas as vezes? Todas as vezes. Isso foi tão bom saber isso, senhora. Isso é ótimo sinal. E ela disse a minha amiga, portanto, ri-me sempre, continua-me a rir. Portanto, isso ajuda. Isso é ótimo sinal. Claro que sim. Não sei desenhar, dizes sempre, e faço questão de dizer, e o teu pai, artista plástico, comenta, estão ótimos. Mas para uma criança... Foi de 4 anos, quando eu tinha 16. Vocês estão ótimos, sim. Desenhos à mão, continuas a digitalizar tudo, com Paint e não sei o que mais. Tu também é um negócio, também vendes, já se vende, começou já aqui o ano passado, a vender originais teus. Sim, há é uma ideia giríssima. Um estúdio de serigrafia. Diziam preferido que era isto. Doutora Saavedra, minha preferida. Sim. É maravilhoso tê-la na parede, acho giríssimo. É giro, sim. Mas foi uma ideia boa. Sim, foi um convite da Lavandaria, que é um ateliê de serigrafia, e elas fazem as coisas maravilhosas. Só mando os desenhos, não é? Sim, aquilo, uma serigrafia, eu nem sequer fazia ideia do processo da serigrafia, mas aquilo é um processo muito laborioso e ficam peças únicas, porque cada tinta é uma camada, etc. E foi muito divertido. E nós pensámos, vamos fazer assim uma coleçãozinha. E no Natal foi assim parecia os saldos da Black Friday. Impressionante. Todos os meus amigos têm, eles pedem-me, dizes tu, e pedem-me todos no Natal e nos aniversários. É uma prenda a custo zero. Mas se me fizesse o mesmo comigo, eu ia ficar chateado. A vantagem de ter essas coisas é que tens sempre presentes para levar para toda a gente. É ótimo, é maravilhoso, é maravilhoso. Exatamente. Quem me der. No final agradeço ao Filipe Melo, com quem há 30 anos fizeste a primeira banda desenhada. O que era? O grande Filipe Melo, grande, talentosíssimo. Sim, Filipe mesmo Melo. incrível. Temos que fazer. Nós conhecemos desde criança, desde muito miúdos, e nunca fizemos nada assim mais a sério. Falamos disso às vezes, mas temos seguido. Ele próprio cá está, ele é já a raça Afonso Cruz, faz desenho, escreve, toca jazz, faz tudo. E seguiu o seu realizador. A vida, ou seja, a vida profissional dele tem corrido bem, mas este último ano em particular foi o coroar de ele merece tudo. Merece tudo. E merece sobretudo este coroar, é da minha idade, de não ter desistido de seguir o caminho que ele queria. Ou seja, nunca vi o Filipe fazer qualquer coisa que dissesse. Pronto, nunca foi ao encontro daquilo que as outras pessoas queriam que ele faça. E consegue provar que isso consegue ser mainstream no bom sentido. Ou seja, o Balada para Sophie, que é um livro que ficará já na história, sim, não é? E que eu acho que vai fazer um caminho ainda maior do lá fora? Do que se sabe. Sim. E incrível. Que, para mim, a história é linda, o desenho é lindo. É incrível, é incrível. E o Juan Cávia. E isto é mesmo, enche o coração pensar. Não sigam o caminho. Mas fez uma coisa contigo, o quê? Não, isso fazíamos brincadeira, não é? Mas também dos desenhos teus? Sim, não, desenhos do Filipe, que eu acho que são piores do que os E era uma coisa completamente absurda. Escrevíamos uma história, era uma banda desenhada, ficava só para nós. Sim. Temos guardado, cada um tem umas Pois, acho bem que guardes isso. É incrível. Então o Filipe, para teres ideia da loucura que aquilo era, eram sempre duas personagens, e eram as mesmas e aquilo era uma história contínua. Só que em cada quadrado o Filipe desenhava as personagens diferentes. Umas vezes eram umas pessoas, depois já eram duas senhoras a conversar. Fácil de seguir. Mas era incrível. É muito giro. Olha, entre estas personagens todas, e aqui estamos a falar da Juliana Saavedra, a Celeste, Dona Messalina, todas essas que aqui estão, qual é a tua preferida? Já te perguntaram isso? Mas isto não é grave dizer, podes dizer. Olha, há umas que eu gosto muito. Sim, eu acho que ganha-se um carinho muito gosto de fazer por elas. Sim, a Juliana Saavedra eu acho que é uma das minhas favoritas. Sim. Não é possível. Sim. Que deixa a psicanalista, que deixa os doentes na merda. Eu não conheço outra que mais me ria, sobretudo o desprezo que ela tem pelos outros. Sabe que a minha mãe, minha mãe largou-me, morreu, minha mulher fugiu-me, não sei o quê, e a psicanalista, que seca! Ou então, eu tenho que ir lá dentro, depois ouve-se. Vai rir lá dentro com as graças dos doentes. Não é possível, uma psicanalista é extraordinária. Eu adoro aquilo. E divirto-me mesmo muito a fazer. E é
partilhado, recebo muitas mensagens de psicanalistas e de psiquiatras que vêm. que adoram a tira e que se revêem completamente. Exato, e dizem, acho... isto era o que eu adorava dizer aos meus pacientes, se não fosse presa ou preso. De vez em quando podias oferecer a alguns dos psicanalistas uma coisa têm, tua tem. Com exatamente com o desenho dela. Sim, há pelo menos 2 ou 3 que têm no consultório. É incrível, fico muito contente. E há uma psicanalista em particular, que eu não conheço, mandou-me o retrato, comprou e pôs uma das serigrafias e pôs no consultório, que é uma do paciente a dizer, acho que já está na altura de acabar a terapia, e ela diz-lhe, só mais 6 meses que ainda não acabei de pagar o carro. E ela tem isto no seu próprio consultório. Essa mulher é incrível. Não, há um extraordinário. Estou agora assim a ver ao calhas. E é projete, ela a dizer para o doente, projete a imagem de onde se vê daqui a 5 anos. E agora saia debaixo do comboio. É genial. Doutora, estou tão angustiado com esta história da destruição do planeta. Mas não tem nada a que se preocupar. É este planeta, não é esse onde você vive. Isto é genial, eu acho isto extraordinário. E há aqui outra sabeda que eu tenho que ler. Foi uma semana horrível, a minha saiu de casa. Era este. Levou os miúdos, perdeu o emprego e agora o meu carro ficou parado na autoestrada. Olha, peço desculpa de interrompê-lo, mas tenho que ir à casa de banho. E eu fui à casa de banho. Sabes que isso é baseado numa história verídica. Eu estava na terapia e tu fizeste, não fizeste? Faço, sim, terapia. Ainda faz de vez em quando? Sim, de vez em quando. Okay. E estava-lhe a contar uma coisa particularmente triste que nem sempre acontece. A terapia não passa sempre por contarmos coisas tristes. E não foi. A minha terapeuta disse: desculpe, mas eu tenho. Não acredito. E ela estava a sair e disse assim: imagino que eu agora ouvia umas gargalhadas gigantescas. Lembrar-te de repente. E ela virou-se para mim e disse: eu não sou a Juliana Saavedra. Porque ela também não é fácil sair da terapia e ter que ler a Juliana Saavedra feita pelos seus pacientes. Tu andas sempre com um caderninho, vais tomando notas, tem que ser, não é? Tem que ser. E tomas o telemóvel ou mesmo num caderno escreves? Agora, de vez em quando, escrevo no telemóvel. E agora descobri que o telemóvel pode-se falar e eles passam passa texto, não é? Impecavelmente. Faz vantagem. Mas gosto mais de escrever, tenho sempre muitos papelinhos. E porque todas as vezes que não tomei nota, esqueci-me. E fico. Nunca mais vou ter acesso àquelas coisas. Eu não sei para onde é que irão as ideias que as pessoas não apontaram e que se perdem para sempre. Um depósito, alguns, no hipotálamo. Deve ser estranho, mas aí no ar devem ficar a parar. Eu por acaso tenho uma tira sobre isto, que é uma tipa que diz: a única coisa que aprendi na vida é que se deve tirar notas sempre de tudo. E depois acrescenta: se calhar aprendi outras coisas, mas na altura não. Não tomei nota. Exatamente. Muito bem. E também tens muitos contributos, não tens, Hugo? Pessoas que te mandam. Sim, mandam-me, sim. Fotografias, coisas, quadros e com legendas inventadas. Não sei quê, não sei então, é engraçado. De todas as coisas que eu faço, cada uma tem a sua paixão. E para mim, esta coisa das tiras, que continua a ser um hobby, um passatempo, uma coisa para me divertir, claro. É que criou... nós vivemos numa altura onde os autores têm a hipótese... de ter um feedback direto das pessoas, do leitor, do leitor, que é ótimo, não é? E cria-se uma relação muito, muito, muito... Não é uma coisa tão... Eu desenho e vocês veem, eu escrevo e vocês leem. Existe uma troca. Por exemplo, o Sou Só Eu, que é aquelas graças com trocadilhos, sim, ver ao contrário uma expressão. Isso, uma série de gente pegou-se como uma doença. E tem pessoas que me dizem: eu nunca mais consegui ver certas expressões sem ser com exatamente, com o teu segundo. Então, eu adoro quando as pessoas mandam ideias, que é, hoje disse, outro dia que era, fui atravessar a pontapé e depois pontapé, estava Exato. E eu rio-me imenso com estas coisas, imaginar que isto já se pegou. Exatamente. E assim, agora estou sempre a ouvir, depois manda-me. A doutora Messalina é a médica, não é? Que recebe os doentes e que diz: doutor, eu gostava de fazer uma pequena cirurgia para corrigir o nariz. Olha, mas olha, depois que se nota-se mais o resto da cara. Aquela das amigas também adoro, que é: olha, então gostaste do meu presente que eu te dei nos anos? Gostei, mas ainda acho que vou trocá-lo. Então porquê? Não sei se vou pôr no ecoponto. No ecoponto de azul ou no ecoponto de amarelo. Eu acho isso extraordinário. Mas de vez em quando surgem estas coisas. Sim, claro. Estou a fazer não sei o quê. Surge-me estas piadas, rio e vou desenhar. A mulher que gritava coisas durante o orgasmo, a avó Madalena, a farmacêutica, que odeia as pessoas doentes, também é genial. Tem gotas para os olhos? Tenho. Às vezes sim, estou a falar para o boneco, diz a psicalista.
não olha, não diz nada. Está a falar para o boneco mesmo. É impressionante. Mesmo sou eu que imagino, com a voz do operário. Tu pensas nos avós mesmo do operário, vai lá. A bolsa abriu em queda e vê-se uma bolsa a cair do barco. E a abrir-se e a espalhar tudo. Olha, quem é? É EDP para fazer a leitura. Olha, naquele tempo, o Evangelho segundo São Marcos. Coisa terríssima nas tuas graças. Rio-me. Isto eu não sei se é uma vergonha, eu rio-me. Não é, mas é sinal que são boas. Resultam sempre. Eu rio-me porque estas coisas surgem, mas eu não penso nelas. Então, quando estou a ouvi-las, é como se estivesse a ouvi-las ditas por o juiz velhinho, este juiz, dá-me uma pena de morte. Não posso rir. Não posso rir das minhas próprias piadas. Nem eu. Isto é um programa sério. Muito bem. Estava agora a pensar... Mas é um teaser para o livro incrível. Obrigado, João Paulo. Sim. E também tens uns sonhos. Quando eu for grande, queres escrever uma longa-metragem de animação. É uma coisa que ainda sonhas? Sim, já houve algum pedido, contactos? Sim. O Filipe Melo era uma boa ajuda para isso, para ti. Pois é. Eu, nesta ideia de escrever romances, como falámos há bocado, também fui descobrindo que dá para escrever para outras coisas, sem ser romance. Escrever para teatro, escrever para cinema. A tal novela, ao contrário de todas. Mas agora é esta Pôr do Sol, uma mini-novela, que é tudo ao contrário e a gozar com as novelas. E também um dia disseste isso. Eu queria escrever uma novela tipo Vidas para o Lixo. E era Vidas para o Lixo, que era tudo a correr ao contrário, farto de novelas, tipo Coração Independente, vou fazer uma coisa diferente. E também estou a ver escrever para casa isso. Olha, Hugo, eu adoro, mas o tempo... Acabou? Que horror. Para a tua grande alegria, nós não temos tempo para mais. Por acaso não é verdade, que eu adoro conversar contigo. É verdade. Eu também é mútuo. O Hugo Van der Ding quer-te agradecer a tua disponibilidade em vir aqui ao Observador. Ficamos à espera então dos próximos volumes e para vir cá falar deles, para nos rirmos, para a gente se libertar também e para a gente pensar, que é importante, que ao mesmo tempo a gente faz-nos pensar e é muito bom. Isso nunca se vai perder. Hugo, até breve. Até para o ano, obrigado. pelo menos. Até para o ano. Obrigado.